Tudo bom? Seja mais uma vez bem-vindo ao canal Ciência TV. Hoje estamos dando início à primeira de uma série de aulas a respeito de mecânica clássica. Nessa primeira aula, nós vamos escrever toda a fundamentação teórica que vamos levar para as próximas aulas que envolvem cálculo. Então, todo o cálculo que vai estar sendo realizado nas próximas aulas tem como base essas leis que vão ser trabalhadas nessa primeira aula, ok? A mecânica clássica ela foi descrita por Isaac Newton no século XVII. Né? Antes de então iniciar a descrição dessas leis, vamos dar uma olhada na vida de Newton, certo? Newton é esse rapaz bonito, com cabelo super na moda, pelo menos para a época, né? E que teve uma vida extremamente conturbada a ponto de muitas pessoas desacreditarem que todo problema que ele teve durante a vida dele pudesse permitir que ele chegasse aonde ele chegou. Né? Primeiro que Newton, ele nasceu prematuro, logo ele não chegou a conhecer o pai faleceu antes dele nascer, como está descrito aqui nesses tópicos, que eu deixei de anotação para vocês. E a mãe, num segundo casamento, com pouco mais de 3 anos após a morte do primeiro marido, ela decidiu se casar novamente e nessa mudança de vida ela abandonou o filho, né, Isaac Newton, para morar, deixou ele com a avó e foi tocar a vida dela com um novo marido. Então, nós estamos falando de uma pessoa que mudou radicalmente a ciência e que teve sérios problemas durante a sua vida, e sua vida inicial, né? Então, uma criança que nasceu prematura, que não conheceu o próprio pai, que foi abandonada pela mãe muito cedo na sua infância, né? Então, tinha tudo para dar errado, né? Mas não deu. O trabalho de Newton é maravilhoso e se nós temos muitas coisas hoje de tecnologia, nós devemos agradecer a esse belo rapaz aqui, certo? Eu vou colocar uma situação aqui, acredito que você já tenha passado por ela. Sabe quando você quer, por exemplo, lembrar o nome de alguém ou de alguma coisa? Esse nome parece que na ponta da língua, mas não vem. Você sabe que está ali, só falta algum detalhe para você conseguir lembrar. E não vem de jeito nenhum. De repente, no mesmo dia, algumas horas depois, alguns minutos depois, ou até uma semana depois, você está caminhando, vamos pensar assim, você está caminhando por aí, e sem mais nem menos, te surge na mente exatamente aquilo que você quer ter lembrado. Sabe qual é o nome disso? Isso é um insight. Então, várias vezes acontece isso. Às vezes você está prestando atenção na aula, não consegue entender, de repente você, antes de dormir, sem fazer força, de repente aquela aula que você teve no período da manhã retorna à sua mente, quando você está quase fechando o olho, e você consegue entender alguma coisa que o professor quis falar, né? Sem força. O nome disso é insight. Nós temos insights, todo mundo tem insight, e os nossos insights duram, para nós, seres humanos normais, duram frações de segundo. Esse rapaz aqui, Isaac Newton, também tinha insights. Só que os insights deles eram tanto quanto peculiares, duravam horas, às vezes dias, de acordo com o que dizem algumas biografias aí. Então, existem histórias a respeito de Newton, em que ele estava tomando chá da tarde com os amigos. Newton era inglês, né? Então tem o famoso chá das 5, né? E são exatamente às 5 horas, não é nem 5:01, 5:02, são exatamente 5 horas da tarde. E ele estava tomando chá com os amigos, e durante a conversa ele tinha um insight. Ele simplesmente deixava os amigos na casa dele, tomando chá, ele se trancava no escritório dele por dias. Ele não tomava banho, ele não comia, e muitas vezes ele não dormia. Ele simplesmente trabalhava dentro daquele insight. Acredito que num desses insights ele tenha descrito o início, né, das ideias dele a respeito da mecânica que rege os corpos em movimento. Bom, então uma vez que a gente conhece um pouco da vida de Newton, né, a gente
lê, estuda um pouco nas biografias dele, o mais interessante, algumas delas sempre deixam meio que aberto assim, mas algumas são um pouco mais claras a respeito disso, dizem que Newton era um cara tão à parte do mundo que ele morreu virgem, né? Pois é, essas coisas acontecem na vida de algumas pessoas, né? Bom, então, uma vez que a gente conhece Newton, vamos dar uma olhada agora no trabalho de Isaac Newton. O trabalho que nós temos, que mudou totalmente o mundo, foi exatamente esse daqui, né? Filosofia Naturalis Principia Mathematica, que foi publicado em 5 de julho de 1787. Na verdade, esse foi o primeiro volume, foi uma sequência de 3 volumes desse trabalho, tá? Sendo o primeiro deles tem sido publicado em 1687. Nesses 3 volumes, o que Newton, né, consegue descrever? Ele coloca a descrição das leis que regem os movimentos dos corpos, de toda a fundamentação, da mecânica clássica, tá? E também a lei da gravitação universal. Em especial, a lei da gravitação universal não é o tema dessa aula. Nós vamos estar olhando a fundamentação da matemática, da mecânica clássica e as leis que regem os movimentos dos corpos. Newton, ele começou a trabalhar nesse sentido de observar a natureza dessa maneira, porque alguns anos antes, Kepler tinha publicado as leis que regiam o movimento dos planetas ao redor do Sol, e derrubava de vez a teoria geocêntrica, que colocava a Terra no centro do universo, colocando o Sol, por exemplo, girando em torno da Terra, assim como a Lua e tudo mais. Kepler era partidário do modelo heliocêntrico e conseguiu pela primeira vez dar fundamento matemático, né, para esse movimento dos corpos. Só que o movimento desses corpos, eles não eram circulares, eles eram elípticos. Então ficava a dúvida de como esses corpos se mantinham em órbita do Sol, né? As 3 leis de Kepler descreveu muito bem esse movimento, mas ainda assim não conseguia colocar de forma clara qual era a força que mantinha esses corpos ao redor do Sol, certo? Newton, então, para conseguir descrever isso, ele precisou criar uma nova área na matemática, que nós chamamos de cálculo. Pois é, cálculo, a gente vive calculando as coisas, não é? Existe uma briga até hoje a respeito de quem é o verdadeiro pai do cálculo. A maior parte acredita que foi Isaac Newton, que teve como base a própria natureza. Esse mecanismo matemático que ele desenvolveu foi com base em princípios naturais. Ao mesmo tempo, ou seja, no mesmo momento, um outro cientista, na verdade um matemático, estava descrevendo exatamente as mesmas leis que Newton. E até hoje existe uma briga se o pai é Newton ou se o pai do cálculo é Leibniz, ok? Bom, mas a briga vai permanecer por algum tempo, o trabalho dos dois no seu final é exatamente o mesmo, apenas com enfoques diferentes. E então Newton é responsável não só por colocar as leis da mecânica, como nós estudamos na escola, na disciplina de física, mas também para colocar o cálculo. Aliás, tem uma situação interessante, que a gente sempre está falando em cálculo, a gente faz cálculos, e será que a gente sabe qual é a origem do termo cálculo? Conta a história que cálculo o cálculo em si tem a contagem, remonta a tempos muito antigos, né? Quando você tinha, na verdade, pastores de ovelha, que quando colocavam as suas ovelhas para abrir os seus portões para elas poderem pastar, eles queriam ter um controle um pouco maior sobre a quantidade de ovelhas que saíam e que retornavam. Então, conta a história que para cada ovelha que saía, o pastor pegava uma pedrinha e colocava dentro de um saco. Então, pedra, em latim, significa cálculo. Por exemplo, cálculo renal, já ouviram falar, né? Uma pedra no rim, ou cálculos renais. Então, para toda ovelha que saía, ele colocava uma pedra num saquinho. Passava um tempo pastando, e quando retornava, para cada ovelha que entrasse, ele retirava uma pedra, um cálculo, desse saco. Ou seja, se a quantidade de ovelhas que entrasse exaurisse por total todas as pedras que tinham no saco,
significa que não aconteceu nada, ele não perdeu nenhuma ovelha e também não tem nenhuma delas que pudesse estar prenha, teria dado o que queria. Do contrário, se estivesse faltando uma pedra, ou seja, entrou uma quantidade de ovelhas a mais, né, do que tinha inicialmente, significa que elas reproduziram nesse momento. Ou não, né? Se de repente entraram todas as ovelhas e ainda estava sobrando algumas pedras no saco, poderia ser que ele perdeu essas ovelhas, elas não voltaram, ou pode ter sido pode ter sido de alimento para algum predador, enfim, tá? Então essa é a origem da palavra cálculo, só para a gente não ficar perdido por aí. Bom, uma vez que a gente conhece um pouquinho a respeito da vida de Newton, um pouco do trabalho de Newton, vamos olhar agora então as leis que ele publicou no seu livro, tá? Princípio à Matemática. Bom, a primeira lei todo mundo já deve ter ouvido falar, conhecida também, assim, a gente conhece popularmente como primeira lei de Newton, segunda lei de Newton, terceira lei de Newton. Na verdade, essas leis elas têm outro nome, tá? E a primeira lei de Newton ela é conhecida, na verdade, ela é corretamente classificada, chamada de lei da inércia, tá? O que diz a lei da inércia? Ela diz o seguinte: todo corpo, todo objeto, ele tende naturalmente a manter-se do jeito que ele está. Se ele está parado, a tendência natural dele é que ele continue parado. Do contrário, se ele está em movimento, a tendência natural é que ele continue em movimento. Tá? Então, isso nós chamamos de inércia. Tá? Então, é o estado inercial deste objeto. Bom, se eu quiser alterar a inércia ou o estado inercial desse objeto, eu só consigo fazer isso se eu aplicar uma força. Ou seja, eu tenho um objeto parado, a tendência natural dele é permanecer parado, eu só consigo tirar ele dessa sua inércia se eu aplicar uma força, e assim eu consigo empurrar, ou seja, consigo fazer com que ele adquira uma certa velocidade, ou uma certa aceleração, certo? Do contrário, se um objeto está em movimento, imagine alguém andando na sua direção, aí a tendência dessa pessoa é continuar caminhando, você só consegue parar essa pessoa se você aplicar uma força contrária ao movimento do corpo dessa pessoa. Então, eu trouxe aqui pra gente alguns exemplos a respeito da inércia, tá? Então, no primeiro deles aqui, no canto direito para vocês, nós temos a seguinte situação. Imagine um monte de gente num ônibus que está trafegando por uma avenida e de repente um motorista freia. O que acontece? A nossa impressão é de que todo mundo foi lançado para frente do ônibus, não é verdade? Então, o que nós temos que imaginar é o seguinte: vamos até dar um valor, vamos imaginar que o ônibus estivesse a 50 km por hora na via, tá? Então, não é só o ônibus que está a 50 km por hora. Todas as pessoas que estão dentro do ônibus estão também a 50 km por hora quando eu imagino um referencial inercial do lado de fora, por exemplo, um poste ou uma pessoa que está parada na rua. O ônibus passa a 50 km por hora e cada passageiro que está dentro do ônibus também está a 50 km por hora em relação a uma pessoa do lado de fora que se encontra parada. Quando o motorista acionou os freios, quem freou foi o ônibus, não foram as pessoas. Então, na verdade, o ônibus desacelera e as pessoas mantêm a mesma velocidade. Portanto, elas continuam o caminho delas, querem ir para frente. Então, todas as pessoas têm a impressão de que estão sendo jogadas para frente do ônibus. Imagina aqui essa outra situação, né, onde a inércia virou lei, por sinal, né? Imagina que você tem o carro está na estrada e as pessoas estão sem cinto de segurança. Por algum motivo, o motorista freia ou até mesmo bate o carro e esse carro estava inicialmente a 100 km por hora. Todas as pessoas que estavam dentro do carro também estavam a 100 km por hora. Resultado, vamos imaginar então uma colisão aqui. Nesse momento, o que teria acontecido? O carro parou e as pessoas seriam arremessadas para o lado de fora, ou seja, colidindo contra o para-brisa com a velocidade original do carro, que era de 100 km por hora. Por conta disso, tornou-se obrigatório o cinto de segurança, né, que amarra o passageiro, amarra o motorista ao carro e quando ocorre uma frenagem ou uma colisão, ele segura o corpo da pessoa no carro, evitando assim a inércia, correto? Uma outra coisa interessante de se pensar é uma garupa de moto. Imagina que você senta na garupa de uma moto e a moto arranca. A gente sempre tem a impressão que a gente cai para trás, não é isso? Nenhum objeto cai para trás. A gravidade puxa a gente para baixo, todo mundo cai para baixo. Na verdade, a moto saiu e a pessoa que estava na garupa ficou no mesmo lugar.
Tá? Aqui eu tenho até uma moto para mostrar a vocês aqui nesse vídeo, não é o nosso foco aqui, mas esse vídeo vai mostrar uma outra situação. Mas se você está sentado aqui, a moto sairia para frente e a pessoa que estaria sentada aqui, ela cairia para baixo. Como a moto foi para frente, fica a impressão para essa pessoa em que a moto foi, que ele caiu para trás. Na verdade, o que aconteceu foi que a moto caiu para frente. Por quê? Porque o estado inercial de cada uma dessas pessoas, nessas 3, 4 situações que eu ilustrei aqui para vocês, era: estávamos parados em referencial a algo que estava se movendo e, portanto, tendemos a continuar parado porque nenhuma força foi aplicada sobre o nosso corpo, ok? Eu trouxe um vídeo aqui também pra gente, bem interessante, que é a respeito da inércia. Tá sensível. Vou rodar um pouquinho o vídeo muito interessante, né? Não, o que está acontecendo aqui? Sempre existe um tio chato que na véspera de Natal, durante a ceia, resolve fazer uma graça, resolve querer arrancar a toalha da mesa sem derrubar nada, geralmente ele derruba. No começo do vídeo vocês viram isso, né? O rapaz puxou a toalha e a taça, os pratos, os talheres que estavam lá, permaneceram lá. Depois eles fizeram isso num tamanho um pouquinho maior, uma mesa bem comprida, cheia de coisas, e amarraram aí a toalha a moto arrancou, levou a toalha sem derrubar nada. Então o que está acontecendo? Todos os objetos que estavam em cima da toalha estavam parados. O estado inicial deles era estar parado, e a tendência natural deles era continuar parado. O que saiu dali foi a toalha. Claro que se você fizesse isso lentamente, vagarosamente, você ia conduzir com você todos os materiais. Mas se você arranca, se você puxa bem rápido, você mantém aquilo lá. É uma questão de atrito. Então isso a gente vai estudar um pouquinho mais pra frente. Então, completando o que é inércia, voltando à nossa questão inicial. Inércia é a tendência natural de todo o corpo manter o seu estado inercial, ou seja, seu estado original. Se ele está parado, a tendência é que ele continue parado. Se ele está em movimento, a tendência é que ele continue em movimento, a não ser em ambas as situações que seja aplicada uma força sobre esse corpo. Ok? Então tá, já que a gente está falando que para eu mudar a inércia de um corpo, né, o estado inercial, eu preciso aplicar uma força sobre ele, o que será então essa força que eu tenho que aplicar? Vamos dar uma olhadinha então. Da primeira lei de Newton, que é a lei da inércia, a gente vai entrar na segunda lei de Newton, que vai falar exatamente sobre essa força, tá? A segunda lei de Newton, ela é, na verdade, a lei fundamental da dinâmica. É a única equação que nós vamos ver em todas as leis da dinâmica, tá? Por isso que a gente fala que ela é a lei fundamental da dinâmica, tá? Então, o nosso problema é o seguinte: eu estava no estado inercial e agora eu quero alterar o meu estado inercial, né? Então eu tenho que aplicar uma força no meu corpo. Como que eu faço então para aplicar essa força? O que eu tenho que perceber? Eu tenho que perceber que essa força ela é diretamente proporcional tanto à massa do corpo quanto à aceleração. Ou seja, quanto maior for a massa do corpo, mais força eu tenho que aplicar sobre esse corpo para poder fazer com que ele saia daquele estado inercial. Então vamos parar para pensar. Vamos pensar na seguinte situação. Eu tenho um caminhão e uma criança sentada num skate. Ambos estão parados. Eu quero fazer com que ambos entrem em movimento e que depois de um certo tempo, exatamente o mesmo para os dois, eles tenham a mesma velocidade. A minha pergunta é: em qual deles nós temos que aplicar uma força maior? Obviamente, a gente tem que aplicar uma força maior no corpo de maior massa. É muito mais difícil eu fazer entrar em movimento um caminhão do que uma criança sentada no skate. E quanto maior a massa, nesse caso, maior é a força que eu tenho que aplicar. É óbvio, não é? Ok, então essa é a nossa primeira variável, é a massa, né? Então,
Nós estamos olhando para essa equação aqui, então a massa é uma delas. Outra coisa, agora vamos imaginar assim uma situação, tá? Então eu tenho uma criança, tenho duas crianças de mesma massa sentadas sobre skates, cada uma delas em um skate. Eu quero fazer com que as duas entrem em movimento, só que de uma maneira diferente. Eu quero que uma vá de 0 até 10 km por hora em 5 segundos. E na outra criança, que tem a mesma massa, eu quero que ela chegue também a 10 km por hora, só que não quero que ela faça isso em 10 segundos, eu quero que ela faça isso um pouco mais rápido. Ou seja, que ela acelere um pouco mais, tenha uma aceleração um pouco maior. Eu quero que ela faça isso no máximo em 2 segundos. Ela tem que sair do zero, que ela está parada, e chegar em 10 km por hora em apenas 2 segundos. Isso é o que nós chamamos de aceleração. Então, quanto maior for a aceleração que eu quero proporcionar a esse objeto, ou seja, para ele chegar numa certa velocidade, numa quantidade de tempo cada vez menor, eu tenho que aplicar uma força cada vez maior sobre esse objeto. Então, o que a lei fundamental da dinâmica nos diz? A lei fundamental da dinâmica nos diz, novamente, que a força que eu tenho que aplicar num objeto para alterar o estado inercial dele é diretamente proporcional à massa e à aceleração. Ou seja, força igual massa vezes aceleração. Quais serão as unidades, então, que nós temos que levar em consideração aqui? Vamos dar uma olhada. A massa, ela é medida em quilo, certo? Unidade oficial no SI é quilo. E a aceleração, todos conhecem, como por exemplo a aceleração da gravidade, né? Ela é dada em metros por segundo ao quadrado. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que a força, ela é o produto da massa, que é dada em quilo, vezes, né? Então é o produto da massa pela aceleração, que é dada em metro por segundo ao quadrado. Então, no Sistema Internacional de Unidades, a unidade de força é quilo que multiplica metro por segundo ao quadrado, ou quilo vezes metro dividido por segundo ao quadrado. Em homenagem a Newton, que começou a desenvolver todos esses cálculos, nós falamos que 1 kg vezes metro por segundo ao quadrado é igual a 1 Newton, que nós vamos representar aqui com a letra N. Ok? Então, quando a gente para olhar, quanto será que vale 1 Newton? Né? 1 Newton é uma grandeza de força. Então, se eu sei que a força é igual a massa vezes a aceleração, é estranho a gente pensar nesse sentido em alguns momentos, porque a gente sabe o que são 10 km por hora, nós sabemos que são 20 graus Celsius, nós sabemos o que são 50 quilos, são todas grandezas cotidianas. 1 Newton não é uma coisa que a gente pensa a todo momento, tá? Mas se eu sei que a força é o produto da massa pela aceleração, e eu quero que massa vezes aceleração dê 1 de resultado, né? Eu vou imaginar o seguinte, eu vou imaginar a aceleração da gravidade, eu vou particularizar uma das forças, vou particularizar a força peso, tá? Que é a massa vezes aceleração, tá? Então, peso, assim como F igual a m vezes A, o peso, que eu estou substituindo pela letra F, estou particularizando essa força, vai ser igual ao produto da massa pela aceleração. No caso, para a gente aqui vai ser a própria gravidade, tá? O que acontece então? Se eu quisesse saber o quanto vale 1 Newton, eu tenho que 1 Newton seria uma massa multiplicado por 10, tá? 10, porque a gravidade na Terra, de maneira aproximada, são 10 metros por segundo ao quadrado. Para ser um pouco mais exato, seriam 9,81 metros por segundo ao quadrado. Então, eu preciso de uma massa que, quando eu esteja segurando, fazendo uma força para segurar essa massa, a massa dela multiplicada por 10 vai dar 1. Tá? Então, qual é o número que multiplicado por 10 dá 1? 0,1. 0,1 vezes 10 é igual a 1. Então, se eu estiver segurando uma massa igual a 0,1 kg, ou seja, 100 gramas, se eu estiver segurando 100 gramas de qualquer coisa, a força que eu estou fazendo para segurar essa massa é de 1 Newton. Assim, 1 Newton não é algo tão grande assim, né? É a força que você faz para segurar aí 100 gramas de presunto quando você vai na padaria. Ok? Então, vamos fazer um apanhado geral. Qual que é a lei fundamental da dinâmica? Ela fala o seguinte, ela fala que para eu tirar um objeto do estado inercial dela, eu tenho que aplicar uma força. E essa força é o produto da massa pela aceleração. F igual a m vezes A. Ok? Além disso, nós podemos particularizar uma dessas forças, chamar ela de força-peso, tá? E vou falar que ela é a massa vezes a gravidade, uma vez que a aceleração da gravidade ela é uma aceleração, então eu posso falar que peso igual a massa vezes a gravidade. Não se preocupe muito quanto a essa notação nesse momento, nas próximas aulas nós vamos particularizar novamente a força-peso, nós vamos trabalhar muito com a força-peso, ok? Tá?
Vimos a segunda lei de Newton, que é a lei fundamental da dinâmica, e agora então nós vamos conhecer a terceira e última lei de Newton, que é a lei da ação e reação. Bom, então quando eu aplico uma força sobre um objeto, eu faço com que esse objeto saia do estado inercial dele. Só que Newton percebeu o seguinte, que quando eu aplico uma força sobre um objeto, ou um objeto aplica uma força sobre um outro objeto ou sobre uma superfície, existe uma força de reação, né? Essa força de reação, então a gente fala da seguinte maneira, que toda ação tem uma reação, ou seja, toda força ela vai ter uma força contrária a ela, uma força de reação. E essa força de reação nós vamos estar chamando de força normal, que nós estamos chamando aqui de N. Toma só cuidado com uma coisa, esse N aqui não é de Newton, é a abreviação de força normal, ok? Então a força normal a gente abrevia como N, então esse N aqui não é Newton, tá? A unidade de força normal também é Newton, tá? Mas N de normal aqui pra gente, tá? Quais são as características dessa reação? Então, toda ação tem uma reação, e essa reação tem a mesma intensidade, ou seja, se eu aplico uma força de 50 newtons sobre a parede aplica uma força sobre a minha mão ou sobre mim, também de 50 newtons. A intensidade, o módulo dessa força é exatamente o mesmo, ok? Essa força de reação, ela tem a mesma direção, ou seja, a força que foi aplicada, ou seja, a ação que foi aplicada, ela tem direção horizontal, a reação também é horizontal. Se ela era vertical, a reação também vai ser vertical. E por final, além de ter a mesma intensidade e a mesma direção, a força de reação ela possui um sentido oposto à ação. Então vamos pensar assim, eu dou um soco na parede. Por que a minha mão dói? Primeiro, ela dói porque a força que eu apliquei contra a parede é exatamente a mesma força que a parede aplicou sobre a minha mão, certo? Então, muita gente dá um soco na parede e quebra um dedo. Por quê? Porque a resistência da parede é muito maior, ela não quebra, a força volta para o seu dedo, o osso, os seus ossos da mão são mais sensíveis que a parede, são mais frágeis que a parede, e, portanto, acaba acontecendo uma fratura. Um outro exemplo que eu tenho aqui, trouxe um videozinho para a gente entender um pouco melhor de ação e reação, é esse balão que está sobre um carrinho, tá? Então, vamos ver o que acontece aqui, ó. Vou dar um play para a gente entender o que acontece. Eu tenho um carrinho, esse carrinho está, sobre o carrinho está presa uma bexiga cheia de ar, e eu tenho uma válvula. O que eu vou fazer? Eu posso abrir esta válvula, deixando o ar escapar. Então, quando eu abro, olha o que acontece, o carrinho vai para frente. Nossa pergunta é, o que aconteceu exatamente aqui? O carrinho foi para frente exatamente como uma reação à liberação do ar que estava indo para trás. Ou seja, a ação era o ar escapar numa direção e como reação o carrinho foi para frente, ok? Ação e reação. Bom, com isso, com uma visão geral das 3 leis de Newton, tá? Todo o trabalho básico que nós estamos vendo que foi desenvolvido por Newton, nós podemos concluir algumas coisas. A gente tende a sempre ficar no conteúdo de matemática, no conteúdo de física, mas essas leis elas tiveram um grande impacto para a humanidade. Elas alteraram completamente a história da humanidade. Basta nós tentarmos contextualizar o momento em que Newton descreveu essas leis e os fatos históricos que aconteceram logo em seguida. As leis da mecânica clássica, divulgadas por Newton, publicadas por Newton, o primeiro livro foi publicado, o primeiro volume dele, em 1687, ainda no século XVII. O segundo e o terceiro volumes foram publicados, respectivamente, em 1713 e 1726, ou seja, já no século XVIII. E olha que interessante, se você abrir o seu livro de história e estudar um pouquinho da Revolução Industrial, ela teve suas origens na Inglaterra. E remonta exatamente a esse período. Então, vamos parar para pensar numa coisa. As leis de Newton, elas descrevem as forças que são aplicadas, né, num contexto jamais visto antes. Isso foi o estopim. Essa foi a primeira vez que nós tivemos uma teoria
toda uma fundamentação matemática que permitiu posteriormente que máquinas fossem criadas. Isso modificou completamente o sistema de trabalho. As relações entre as pessoas também foram modificadas. Então, eu trouxe duas imagens aqui para representar isso daqui. Então, aqui uma figura lá da Inglaterra, da Revolução Industrial, quando nós temos, por exemplo, os primeiros teares mecânicos que modificaram completamente, substituíram a produção, o trabalho artesanal por máquinas, né, aumentando enormemente a produção diária, reduzindo os custos para cada peça que era produzida. E aqui nós temos Charlie Chaplin no cinema, né, questionando a Revolução Industrial, as relações existentes com o capitalismo que nós vemos agora. Então, o que a gente tem que ter claro é que quando nós estamos estudando as leis de Newton, que vamos entrar em mais detalhes na toda a parte numérica nas aulas a seguir, esse trabalho ele teve um impacto que mudou completamente a forma do ser humano viver sobre a superfície da Terra. Então, nós tivemos a Revolução Industrial, graças, não só, obviamente, não é a única coisa que fez acontecer, tem todo um contexto, mas o principal foco em você poder construir máquinas foram as leis de Newton. Essa revolução industrial se estende por toda a história, chegando hoje no desenvolvimento de computadores ultra rápidos, certo? Internet e tudo mais que nós estamos vendo hoje. Então, não é justo deixar Newton com responsabilidade só matemática da coisa. As leis que ele escreveu foram as grandes responsáveis por mudar de vez a história da humanidade. No começo dos anos 1900, uma outra pessoa que fez a mesma coisa, a forma do mundo se reconhecer, né? Então, uma outra pessoa que alterou a história da humanidade foi Albert Einstein. Newton e Einstein, os dois grandes gênios da ciência, foram pessoas que fizeram com que a ciência mudasse e ditasse o ritmo da história da humanidade. Espero que você tenha entendido, compreendido todos os nossos argumentos, toda a parte teórica, porque nas próximas aulas nós iremos entrar em um pouco mais de detalhes na aplicação dessas três leis ao mesmo tempo em sistemas para fazer cálculos como, por exemplo, de aceleração, de tração existente num fio, entre diversas outras coisas. Muito obrigado pela sua atenção. Até a próxima aula. Te vejo mais tarde. Tchau, tchau.